Fala pessoal, essa semana recebi um e-mail com uma frase e um conteúdo que eu não pude deixar de compartilhar contigo. Essa frase mexeu comigo, me fez parar e pensar. Eu acho que tem conteúdo aqui que vai fazer você também parar e pensar e quem sabe nos livrar de muitas dores de cabeça. Fica comigo, vem conteúdo bom por aí. Olá, pastor, olá, pastora, você líder de ministério, você interessado em liderança de igreja, você colecionador de boas ideias, como eu também sou um colecionador de boas ideias. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o primeiro canal de liderança pastoral do Brasil. Criado porque não existia nenhum canal, não existia um lugar para a gente poder conversar e aprender sobre coisas que muitas vezes não nos ensinam no seminário, se você teve o privilégio de ir para um seminário, e fora os muitos que lideram e não tiveram oportunidade de fazer um seminário, né? Então nós estamos aqui para falar sobre ideias, discutir conceitos, aprender juntos algumas coisas que nós precisamos aprender para sermos líderes eficazes. Eu sou um colecionador de boas ideias. Eu procuro ideias que são úteis, que são práticas, que são boas para o meu ministério. E quando eu encontro algo que fala comigo, que eu acho que é útil para mim, eu trago aqui e compartilho contigo essas ideias. Muitas delas não são ideias originais minhas, não são coisas que eu criei, algumas sim, mas muitas coisas são coisas que eu aprendo ao longo do caminho, né? E alguns recursos que chegam para mim aqui, como o recurso de hoje, que eu quero compartilhar contigo alguns pensamentos de um pastor canadense chamado Carey Nieuwhof. Carey Nieuwhof já usei alguns conteúdos dele aqui, já compartilhei com vocês alguns conteúdos dele aqui. Ele tem um podcast de liderança para pastores, mas liderança em geral, que é um dos mais ouvidos hoje, né, da língua inglesa. E ele manda, né, eu tô num e-mail dele, ele manda alguns e-mails periodicamente. Ele mandou um e-mail essa semana que mexeu comigo. Olha só o título do e-mail dele, que é o título da nossa conversa. Quero traduzir o conteúdo dele aqui para você. Ele diz o seguinte, que a exaustão é a porta de entrada para a falha moral. A exaustão é a porta de entrada para a falha moral. E quando ele falou falha moral, que ele me pegou, falei, cara, né? Se tem uma coisa que eu quero evitar no meu ministério, espero que você queira evitar no seu ministério também, é a falha moral. Nós vivemos num mundo hoje onde alguns heróis da nossa fé, né, têm tido problemas nessa área. É uma área que a gente sabe que a gente é tentado e atacado, e é uma área que até a Bíblia diz, né? Se você pegar o pastor, você espanta, né, espalha as ovelhas. Então, a gente sabe que nós vivemos com um alvo nas nossas costas, né, como pastores, como líderes, e eu achei muito, muito prático aquilo que ele colocou aqui. Eu queria refletir contigo um pouquinho sobre o papel do cansaço, o papel da exaustão nas falhas ministeriais. Isso pode ser uma falha moral, nós vamos falar sobre isso, mas tem 6 outras áreas onde a gente pode falhar, que não são falhas morais. São áreas onde a gente pode acabar negligenciando ou não se saindo tão bem no ministério por causa de cansaço. A grande maioria de nós que lideramos dentro da igreja, lideramos com cansaço. Cansaço faz parte da função de você se entregar por pessoas, de você amar pessoas, de você caminhar uma milha a mais com elas, né? Esse papel de pastor, de líder de ministério, normalmente envolve a gente se entregar a um nível talvez um pouco maior do que o da maioria. E o fato é que nessa fase que a gente está vivendo também pós-pandemia, muitos de nós estamos trabalhando mais do que o normal. Porque as demandas são muitas, existe um processo de adaptação que está acontecendo, inclusive nós vamos falar mais sobre isso no próximo episódio, tá? Próximo episódio vem com algumas
coisas que a gente pode fazer pós-pandemia para tentar ajudar os nossos números na igreja, né, criar um ambiente presencial que seja mais convidativo do que o online. Tem alguns conteúdos bons chegando por aí, tá? Então já se inscreve, já manda o link, já faz tudo aí que você precisa fazer para você não perder, tá? Mas pós-pandemia, muitos de nós estamos trabalhando mais ainda do que o normal. Estamos tentando descobrir como cuidar de pessoas pós-pandemia. Muitos estão, talvez, com dificuldades na igreja, menos pessoas chegando, mais desafios aparecendo. E muitos estão trabalhando mais do que o normal. E, para piorar, alguns estão vendo, apesar de mais trabalho, estão vendo a igreja declinar, a igreja em declínio. A eficácia é mais difícil, a gente parece que trabalha mais e o resultado é menor para muitos pastores nesse momento. E essa exaustão de trabalhar muito e não ver muito resultado, ou às vezes até ver o resultado inverso do que a gente esperava, nos leva a uma exaustão que a exaustão pode nos levar a alguns lugares escuros, sombrios, complicados, e que eu quero trabalhar contigo esse conteúdo para a gente evitar, para a gente fugir disso. A exaustão funciona como uma porta de entrada para várias coisas que não vale a pena, que o preço dessas várias coisas é muito alto, inclusive o preço da falha moral, né, que evidentemente nos faz perder tudo aquilo pelo qual a gente tem trabalhado. Então, deixa eu te perguntar, você acha que a gente precisa estar exausto para liderar bem? Você acha que a gente precisa estar exausto para dizer assim, estou fazendo um bom trabalho, porque eu estou morto, estou, como a gente diz, né, mais quebrado que arroz de terceira, né? Será que a gente precisa estar nesse nível para a gente poder liderar bem? Você sabe que eu tenho ouvido muito isso e eu estou aprendendo sobre isso. Não cheguei lá ainda, então não vou ensinar isso ainda, porque eu ainda estou aprendendo, tá? O dia que eu aprender e constatar, aí talvez eu traga aqui e ensine para vocês também. Mas os líderes que estão à minha frente, líderes que eu respeito, que eu honro, que eu aprendo com eles, estão dizendo, né, não só para mim, mas para quem quiser escutar, que muitas vezes, na verdade, é o oposto. Quanto mais cansado a gente está, menos eficiente nós somos e que a gente faz mais fazendo menos. Que parte do segredo de uma liderança eficaz é você fazer o mínimo possível para que você esteja num bom estado emocional, físico, espiritual para poder liderar bem. E que oposto do que a gente normalmente pensa é fazendo menos que a gente faz mais. Eu ainda estou aprendendo isso, não vou nem passar desse ponto aqui, tá? Falando sobre isso, porque eu ainda estou aprendendo e tentando constatar isso na minha própria vida. E como falei, assim que eu constatar, eu trago para vocês também a partir da minha própria experiência. Mas vamos só entender o seguinte, a exaustão, acho que é óbvio para a gente, a exaustão não é a melhor posição da qual nós podemos liderar. Inclusive, se você for estudar o perfil de atletas olímpicos, atletas, né, no cenário mundial, você vai ver que o treino deles, contrário do que a gente talvez pensaria, porque a gente não conhece isso, o treino deles normalmente não é um treino extremo. Inclusive, tem uma pesquisa aqui que o Carey Nieuwhof cita, que atletas olímpicos passam 80% do tempo de treinamento deles naquilo que se chamam de zona verde. Zona verde é o quê? Cara, é um treinamento, condicionamento físico, mas não é aquele extremo que, né, tem zona verde, zona amarela, zona vermelha. Não é aquele extremo onde você tá assim, cara, você tá moendo o cara. 80% é passado na zona verde. Condicionamento físico, claro, né, trabalho, né, o cardio e tal, tudo preparando o cara, mas ele não trabalha no limite o tempo todo. Para que, quando ele precisar da energia para trabalhar no limite numa competição, ele tenha, né, a margem necessária fisicamente para poder trabalhar nesse nível todo. Então, é o que a gente precisa aprender como líder aqui. A gente acha que o sucesso vem de eu trabalhar no meu limite o tempo todo. Cara, o dia todo, a semana toda, semana após semana, trabalhando no limite, assim, naquela malhação extrema, né? E aí sim eu vou ter sucesso. Mas, na verdade, os atletas de maior sucesso passam a maioria do seu tempo dentro de um ritmo
sustentável, saudável, que sim, demanda, tudo bem, mas não é aquele nível extremo que muitas vezes eu e você estamos quase todos os dias. Então, o fato é que nós lideramos melhor quando nós temos mais margem. Nós lideramos melhor quando temos mais margens. E muitas pessoas hoje, muitos líderes hoje estão liderando sem margem nenhuma. Sem margem de sono, sem margem de descanso, sem margem de contemplação, sem margem com a família, sem margem, talvez até financeiramente, né? Sem margem nenhuma. E a gente arrisca muito quando a gente lidera dessa forma. Inclusive, o maior risco é isso que a gente falou, né? Ser a porta de entrada para a falha moral. Mas antes de falar da falha moral, vamos falar sobre algumas outras coisas também que a gente arrisca. Quando a gente lidera sem margem, lidera nesse nível intenso, né, e insustentável. Uma coisa é você fazer um exercício intenso por um tempo, por meia hora, por uma hora, beleza, pode até fazer, mas depois você descansa. Você não pode ficar nesse nível intenso 24 horas por dia, porque o teu corpo vai acabar. É insustentável. E uma das coisas que a gente sacrifica quando a gente trabalha nesse nível insustentável, a gente corre o risco de sacrificar, a primeira coisa é a nossa família. A nossa família. Né? A gente sacrificar a nossa família por causa de liderança não é liderança. Vou repetir. A gente sacrificar a nossa família por causa de liderança, por causa de estar liderando alguma coisa, não é liderar. Nosso primeiro ministério é com a nossa família, pastor e pastora. Você já deve saber isso. Talvez eu esteja citando o óbvio, mas só no caso daquela pessoa que está liderando e nunca ouviu isso, deixa eu te dizer aqui. E deixa eu te lembrar se você já sabia. Seu primeiro ministério, meu primeiro ministério está com a minha família. Se eu ganhar o mundo todo, mas perder a minha alma, perder as almas que Deus confiou a mim dentro da minha família, eu já falhei. Não precisa nem ser uma falha moral, tá? Nota que a gente não está falando de falha moral aqui não. Está falando simplesmente a gente está tão ocupado que a gente não consegue estar com a nossa família. Me fez lembrar, meu autor predileto é o Eugene Peterson, talvez você já ouviu falar dele. Eugene Peterson faleceu alguns anos atrás, pastor presbiteriano, mais de 80 anos de idade, autor de muitos livros incríveis e maravilhosos e poéticos, e enfim, livros que abençoam muito meu coração. Eugene Peterson, ele conta na biografia dele, chamada O Pastor, ele conta que a filha dele um dia mencionou para ele, antes dele ter uma transformação de mentalidade com relação ao ministério, a filha dele mencionou para ele que ele estava fora de casa 39 noites consecutivas. A filha dele, pequena ainda, não lembro a idade dela, falou: pai, fazem 39 noites consecutivas, 39 dias, né, mas era o período da noite, que você está fora, numa reunião, num estudo bíblico, num culto, numa visita, em alguma coisa. E ela queria tempo com o pai dela e ele se deu conta quando ela falou que de fato ela tinha razão. 39 noites consecutivas fora de casa. E ali gerou uma crise para o Eugene Peterson, gerou uma mudança de mentalidade para ele. E ele, a partir daquele momento, começou a repensar a sua liderança, começou a repensar, né, o seu ministério. Então, cuidado para você não sacrificar a sua família no altar do ministério, né? Isso não é liderança. A gente precisa ter muito, muito cuidado com relação a isso. Você pode até ter momentos, períodos, né, em que você está trabalhando num projeto, você está realizando alguma coisa, e todos nós temos períodos, momentos onde, cara, durante essa semana, essas 2 semanas, esse mês vai ser intenso porque tem uma inauguração, tem uma conferência, tem um livro que você está lançando, tem alguma coisa. Beleza, ok, tudo bem. Por um período. O que não pode é isso se estender a ponto de você perder sua família. Então a primeira coisa que a gente corre o risco de perder no meio da nossa exaustão é a nossa família. Segunda coisa, rapidinho, é o famoso burnout. Burnout, que é o quê? É você ir até o seu limite e o seu corpo, literalmente, seu corpo físico, suas emoções, decidirem que não dá mais. Burnout é quando o seu corpo diz: se você não parar, eu vou parar. É quando suas emoções dizem: se você não parar, eu paro você, eu não aguento mais.
né? Imagina que o seu corpo entra em greve, suas emoções entram em greve. Esse é o burnout. Qual que é o problema do burnout? Burnout é o seguinte, que você não decide quando entrar em burnout. Você não decide. Burnout acontece, dizem os especialistas, eu, graças a Deus, até hoje nunca estive num burnout, já estive próximo, já identifiquei, opa, eu acho que eu preciso dar uma recuada, porque eu acho que vai dar ruim se eu não recuar, né? Mas dizem os entendidos do assunto que você não escolhe quando entrar no burnout. Ele vem sobre você, e uma vez que você entrou em burnout, você não tem mais controle sobre quando você vai sair do burnout. Então, pastor, pastora, líder de ministério, muito cuidado com relação a isso, porque, cara, uma vez que você entrou nisso, uma vez que isso veio sobre você, você perde o controle. Ah, semana que vem vou estar bom já, cara, não quer dizer. Ah, daqui um mês eu já vou... Não, você não tem mais. E você vai ter que passar por um processo de aprender, de recuperar o seu fôlego emocional, seu fôlego físico, seu fôlego espiritual, e você perde o controle de quando você vai sair do burnout. Então, melhor é você não entrar no burnout. Melhor é você recuar um pouquinho. Se você está liderando num nível extremo nos últimos meses, últimas semanas, segura um pouco, alivia um pouco, equilibra um pouco para você não entrar no burnout. Terceira coisa que a gente corre o risco de acontecer com a gente, se a gente está liderando num nível extremo, é aquilo que eu falei na abertura. O problema de uma falha moral. Queridos, falha moral, não tem nada que a gente possa fazer que dizer assim, cara, virei essa chavinha, agora é impossível que eu tenha uma falha moral. Agora eu estou protegido para o resto da vida, nunca terei uma falha moral. Não existe uma pílula mágica para a gente não cair nisso. Mas, se você estiver liderando exausto, é muito mais provável que você caia. Você entende? Não tem varinha mágica que garante que você nunca vai cair. Você precisa vigiar, orar, tudo isso que a gente sabe fazer, né? Mas, se você estiver liderando exausto, a probabilidade de você cair se torna cada vez maior. E eu estou convencido que a maioria dos pastores que tem uma falha moral nunca intencionalmente buscaram falhar. Nunca entraram no ministério dizendo, cara, um dia eu vou enfiar o pé na jaca. Um dia eu vou botar tudo a perder, né? Um dia eu vou jogar tudo para o ar e vou trocar tudo por uma aventura. Cara, não. Nenhum pastor intencionalmente busca isso ou intencionou isso ao começar o seu ministério. E se isso é verdade, isso significa, então, que a grande maioria se perdeu ao longo do caminho. A grande maioria desviou a rota ao longo do caminho. Alguma coisa aconteceu ao longo do caminho que o levou a um destino não intencional, não intencionado. E muitas vezes o que a gente descobre é que a exaustão é a porta de entrada para a falha moral. A exaustão é a porta de entrada. É a única coisa? Não, tem várias outras coisas, mas às vezes a gente acha, é uma falha de caráter, é falta de vergonha na cara, é um monte de coisa. A gente começa a, de longe, jogar um monte de culpa na pessoa, mas na grande maioria dos casos você vai ver que a porta de entrada foi a exaustão. E a partir da exaustão, eu tomei decisões erradas, eu me dei permissões que não deveria ter dado, e a gente começa a acumular erros que nos levam a um destino que a gente, muitas vezes, nunca imaginava que a gente chegaria. Mas se você for olhar para trás, você vai ver que a porta de entrada é a exaustão. Então, pastor, pastora, líder de ministério, muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que os psicólogos chamam de a síndrome do Messias. Sabe o que é a síndrome do Messias? É aquilo em nós que nos diz que eu vou resolver o problema de todo mundo. Eu vou sanar as dúvidas de todo mundo. Eu vou suprir as necessidades de todo mundo. Eu vou visitar todo mundo. Eu vou orar por todo mundo. Eu vou curar todo mundo. Eu vou ensinar todo mundo. Eu vou discipular todo mundo. É a síndrome do Messias, que é uma distorção do nosso chamado. Nós fomos, sim, chamados para servir e amar, fazer diferença, impactar a vida de pessoas. Esse é o chamado pastoral. Show de bola.
Mas a distorção desse chamado é a síndrome do Messias, onde eu acho que eu sou o Messias, o enviado de Deus que vai resolver todos os problemas da humanidade. E o fato é, só existe um Messias, o nome dele é Jesus, ele é o nosso chefe, e até o nosso chefe se retirou para lugares desertos para orar, para descansar, para ter um pouco de equilíbrio na sua vida. Então, cuidado, para que você, né, não caia no seu ministério nessas armadilhas que a gente tem falado por causa de exaustão. Então, terceira coisa é a falha moral. Quarta, tem 7. Segura aí que tem mais algumas vindo. Quarta, quando a gente está exausto, a gente cai numa rotina de começar a tomar más decisões. Um dos riscos da exaustão é você começar a tomar más decisões. Por quê? Porque quando a gente está cansado, é muito mais certeiro que você vai tomar decisões erradas. Você vai tomar decisões a partir do seu cansaço. Você vai tomar decisões a partir, né, daquilo que você sente que não consegue fazer. E a realidade é que a sua organização e a sua vida pessoal vai sofrer por causa do seu cansaço. Uma das piores formas de você tomar decisões é tomar decisões quando você está cansado. Por falar nisso, pausa e parêntese aqui para eu abrir para falar sobre o descanso do líder. Tem um vídeo meu um pouco mais antigo aqui no canal chamado O Descanso do Líder, que fala sobre a necessidade nossa como líderes de termos descanso, encontrarmos lugar para descanso. Vou colocar aqui em cima, tá? Um cardzinho, se você não assistiu ainda, clica aqui e dá uma olhadinha nesse vídeo depois, que meio que casa, né? É o antídoto da conversa que a gente está falando. Estou falando de exaustão e o descanso do líder vai te ajudar também nesse sentido para você tomar cuidado com relação a né, essa exaustão e as más decisões que podem vir, né, da sua exaustão. Aí você toma uma má decisão, você aí colhe a consequência da má decisão, que daí se te torna mais exausto, que faz você tomar mais más decisões e se torna um ciclo vicioso muito, muito complicado. Quinto problema. Quando você lidera exausto, você corre o risco de você afetar de forma negativa a sua equipe. Por quê? Porque se você está exausto, não está bem, está tomando más decisões, está desanimadão, não está legal, cara, isso vai passar para a tua equipe. Isso vai levar a sua equipe também para começar a ver o seu desânimo e começar a desanimar também. Ver o seu cansaço, sentir cansado também. Ver que você não está inovando, não vão inovar também. Isso vai acabar sendo replicado às pessoas que estão abaixo de você na sua liderança. Então tome muito cuidado com relação a isso também, né? Um líder exausto vai gerar também uma equipe desanimada. E é importante que você cuide com relação a isso. Sexto motivo, ou sexta coisa que a gente pode ter problema, que né, a área onde a gente pode cair ou ter dificuldade por causa da nossa exaustão, é a gente acabar fazendo mais da mesma coisa. Eu falo um pouco sobre isso no vídeo do descanso do líder, mas uma das coisas que gera, isso é cientificamente provado, tá? Uma das coisas que gera criatividade, inovação, criatividade, capacidade de fazer coisas novas é descanso. É na hora do descanso que a gente tem ideias novas, é na hora que eu tenho margem só para caminhar, para refletir, para sentar na beira da praia, para ir para o topo de uma montanha, sei lá onde é que você está, na beira do rio, onde você estiver, e poder refletir e ter um tempo com Deus, cara, é nessa hora que eu consigo ter criatividade. Quando a gente está exausto, só tentando manter a agenda, só tentando, né, não parar, né, a gente está com tanta coisa para fazer que a gente não consegue parar. Normalmente é nessas horas que eu não consigo ter espaço para ter criatividade. O que isso faz? Faz com que eu continue fazendo a mesma coisa. Continuo fazendo a mesma coisa, aquela rotina de culto, rotina de ministério, rotina de reunião, rotina de eclesiologia, e, cara, eu só tô mantendo um ministério de manutenção sem criatividade nenhuma. Por quê? Porque eu estou cansado, e quando eu estou cansado, eu não tenho criatividade. Isso é ciência, isso é neurociência, ok? Então, você pode não gostar, mas é provado cientificamente que a gente não tem criatividade quando a gente está cansado. Então, sétima e última coisa que a gente corre o risco de enfrentar quando nós lideramos de um ponto de vista muito cansado, de uma posição de cansaço, é a ineficiência do nosso ministério.
a ineficiência do nosso ministério. Afeta a minha família, afeta minhas decisões, afeta talvez a minha falha moral, afeta a minha equipe, como a gente falou, afeta um monte de coisa, inclusive gera uma ineficiência, que é o 7º ponto, do nosso ministério. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes que você pode trazer para a sua equipe, para a sua igreja, para o seu ministério como líder é a sua energia. Eu me lembro que alguns anos atrás eu ouvi num summit de liderança da Willow Creek, lá em Chicago, um cara falar sobre a gente não somente agendar o nosso tempo, mas a gente agendar a nossa energia. E ele falou o seguinte, cara, assim como o nosso tempo é limitado, são 24 horas por dia, nossa energia também é limitada. E se eu não souber usar a minha energia nos momentos corretos, saber quando que eu preciso dar bastante, dar um gás e quando que eu preciso recuar, eu vou acabar não tendo energia para trazer nos momentos cruciais do meu dia. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, hoje à noite, estou gravando esse conteúdo agora, tem uma reunião com a minha equipe daqui a pouco, e hoje à noite eu tenho uma palavra que eu preciso trazer para um dos cursos da nossa igreja. Então, hoje eu estou muito consciente de que, cara, eu tenho algumas demandas de energia que estão vindo ainda no meu dia. Eu não posso gastar toda a minha energia de manhã fazendo um monte de coisa, preparando um monte de coisa. Cara, eu vou ter uma noite até mais tarde hoje, onde eu vou estar falando, liderando, aconselhando, orando. Então, eu preciso dar uma segurada durante o meu dia para que eu tenha energia no momento correto. Gente, muitas vezes, quando a gente está cronicamente fatigado, cronicamente cansado, a gente acaba tendo menos eficácia no nosso ministério. Por quê? Porque eu não tenho energia nenhuma. Eu estou ali só de corpo presente, eu estou ali só porque eu, porque eu preciso estar, mas eu não consigo trazer muita energia ou fazer muita diferença. Ironicamente, isso é algo que eu estou aprendendo, tá? Como falei para vocês no começo, não estou ensinando ainda porque eu estou aprendendo para mim. Depois que eu aprender, quem sabe eu ensino para vocês. Ironicamente, é fazendo menos que a gente realiza mais. Deixa eu explicar isso. É fazendo menos que eu realizo mais. Então, eu quero realizar grandes coisas. E para realizar grandes coisas, às vezes eu preciso fazer menos coisas. Porque se eu estiver tão atropelado em fazer, eu faço muita coisa, faço a maioria delas mal feitas e por isso não realizo muita coisa. Mas é fazendo menos coisas que a gente realiza mais, porque eu faço mais bem feito, com mais energia, com melhores decisões, com a minha família envolvida junto comigo, evito a falha moral e consigo realizar coisas maiores. Então, pastora, líder de ministério, você colecionador de boas ideias aí, com relação à igreja, isso é algo que a gente precisa tomar cuidado. E a gente precisa estar bem sensível a como nós estamos com relação à nossa energia, como nós estamos com relação à nossa agenda. Se você está liderando de forma insustentável, saiba que você não pode fazer isso por muito tempo antes de você pagar esses preços que a gente acabou de conversar. Então, se você está num pico de liderança, está num momento, cara, muito intenso de liderança, ok, eu tenho eles também, tá? Não é só você, eu tenho eles também. Mas a gente pode fazer isso por um período de tempo. Depois disso, a gente precisa recuar um pouquinho, a gente precisa parar, a gente precisa orar, a gente precisa descansar, a gente precisa trocar os ares, sair, fazer alguma coisa, para que você possa equilibrar a sua liderança e ter maior eficácia. Os líderes que eu respeito, que eu sigo, estou tentando aprender com eles, me dizem que quanto menos eu faço, mais eu realizo. Quanto menos eu faço, mais eu realizo. E eu sei que você, como eu, não tem o luxo de escolher tudo que a gente faz. Tem coisas que eu preciso fazer, é a realidade do ministério, eu preciso fazer, eu sou pastor da igreja, se eu não fizer ninguém vai fazer, então eu preciso fazer. Ok, Mas cuidado para não cair na armadilha de pensar, eu só preciso ralar mais, eu só preciso orar mais, eu só preciso orar, até tudo bem, Mas às vezes uma das coisas mais espirituais que a gente pode fazer, vou terminar com essa frase, hein? Frase de um dos meus mentores no seminário.
tá? Hoje ainda pastor, depois de quantos anos que eu já formei, ele ainda continua pastoreando. Ele falou o seguinte: às vezes uma das coisas mais espirituais que a gente pode fazer, às vezes uma das coisas mais espirituais que a gente pode fazer, sabe o que é? Tirar uma soneca. É isso mesmo. Às vezes, uma das coisas mais espirituais que eu posso fazer é tirar uma soneca. Sabe por quê? Porque às vezes eu tô bravo com todo mundo, eu tô irado, eu tô brigando com a minha esposa, eu tô intolerante com meus filhos, eu acho que tudo vai acabar, o líder não leva nada a sério, eu preciso acabar com esse líder, eu vou tirar o líder e o problema tá em todo mundo e a gente tá reclamando da vida e de todos. E às vezes, se eu só parasse, às vezes não é nem orar, tá? Às vezes eu preciso mesmo tirar uma soneca e acordar depois um pouco mais descansado, entendendo, tá bom, não, acho que dá para continuar mais um pouquinho, né? Não tá tudo perdido. Então, líder, cuidado com isso. E quem sabe o que você precisa, o que vai ajudar a tua liderança, isso é contraintuitivo, mas é verdadeiro. Às vezes o que vai mais ajudar a tua liderança é você tirar uma soneca, você tirar um dia de descanso, você achar aquilo que enche o teu tanque, né? E você fazer um pouco disso. Se é uma caminhada, vai caminhar. Se é fazer uma boa comida, vai fazer uma boa comida. Se é dormir bastante, durma bastante, né? Faça alguma coisa que enche o teu tanque. Cuidado com a exaustão, cuidado com o teu ritmo. Ritmo acelerado todos nós temos, mas o acelerado que nunca para se torna insustentável e coloca a minha vida, a sua vida em risco. Quando eu vi essa frase, que a porta de entrada da falha moral é exaustão, mexeu comigo. Espero que tenha mexido contigo, espero que te faça refletir e te faça, como eu, evitar isso, para que a gente não caia nessa armadilha, tá bom? Pastorzão, pastora, Deus te abençoe, continue liderando com equilíbrio, mas continue liderando. No próximo episódio nós vamos falar sobre 7 coisas que a gente pode fazer, 7 coisas que a gente pode fazer para liderar pós-pandemia. Né, com menos gente frequentando os cultos, menos gente vindo presencialmente, como que a gente pode criar um ambiente bacana na sua igreja para atrair pessoas de volta e para você pastorear pessoas de forma criativa. Nós vamos falar sobre isso. Depois disso, eu vou ter 2 episódios onde eu vou falar e vou mostrar para vocês um pouquinho da igreja lá nos Estados Unidos que eu fui visitar recentemente, a igreja que eu pastoreei durante 7 anos. Eu fiz um conteúdo lá sobre ideias criativas e coisas que a gente pode aprender com os gringos. E eu vou trazer um vídeo bem diferente aí pra gente nas próximas semanas. Então, já se inscreva no canal se você não está inscrito, já compartilha com os seus amigos, se você não compartilhou ainda, seu grupo de pastores, pessoas que você lidera. Quem sabe você assiste esse vídeo com os seus liderados, na sua reunião de liderança. Assista esse vídeo, discuta isso que a gente está falando, converse a respeito, orem uns pelos outros, usa isso como material para abençoar a sua equipe e o seu ministério aí. Que Deus te abençoe, tamo junto, vamos em frente, com equilíbrio, né? Para a gente continuar liderando. Eu quero chegar no fim da minha vida tendo tido sucesso no meu ministério. E esse sucesso tem a ver com entender que às vezes eu preciso descansar, para que eu não tenha uma falha no meio do caminho e perca tudo aquilo que eu tenho lutado tanto para conquistar. Que Deus te abençoe, que você continue firme aí e daqui 2 semanas estamos de volta com um novo conteúdo. Um abraço, Deus abençoe e até lá.